já que o assunto entrou em política externa, e foi ministro da Defesa, tem uma larga experiência e conhecimento de política internacional, queria aproveitar para você comentar uma análise. Os Estados Unidos, em 2003, invadiu e destruiu o Iraque com base numa mentira, para que a empresa Halliburton, do vice Dick Cheney, pudesse fazer a reconstrução. Em 2008, em Bucareste, para provocar a Rússia, convidou tanto a Geórgia quanto a Ucrânia para integrar a OTAN, com as advertências feitas pelo Putin. Em 2011, criou aquela aventura da Primavera Árabe. Hoje, a Líbia é dominada por organizações criminosas. O Egito teve a ascensão da Irmandade Muçulmana, grupo ligado ao Estado Islâmico. E no Iraque, os Estados Unidos criou o Estado Islâmico. Muito bem. Na Síria, pergunta só para concluir a pergunta, Piotr. Na Síria, dizem que houve uma guerra civil. É uma mentira. O Catar e os Estados Unidos contrataram guerrilheiros da Al-Qaeda, responsável pela destruição das Torres Gêmeas, e também do Estado Islâmico, para derrubar o Bashar al-Assad, para passar um gasoduto do Catar até a Europa. Muito bem. Agora teve a questão da guerra da Ucrânia. Puxaram a OTAN até as fronteiras da Rússia. Qual é a conclusão e onde eu quero chegar? Muitos países dos BRICS e outros também, vai ter agora em São Petersburgo reunião de 84 países que estarão em São Petersburgo. Qual é o futuro da dolarização, do dólar como lastro para as relações internacionais? Até que ponto os BRICS vão conseguir agregar outros países, criar o ouro, voltar a lastrear as relações comerciais dos países? E como é que fica a relação dos Estados Unidos na sua dominação mundial diante dessa reação que está tendo dos BRICS, dos outros países, desse enfrentamento e do alinhamento China e Ucrânia? Você tem muita experiência, não podemos perder a oportunidade de te ouvir sobre isso. Capês, as relações internacionais são o reino daquilo que um teólogo norte-americano chamou de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude? É o uso da virtude para causas que nada tem com a virtude. Você quer petróleo, mas diz que está defendendo a democracia. Então você vai buscar o petróleo lá debaixo das areias do Saddam Hussein, sim, mas você não pode dizer que está indo ali buscar o petróleo dos iraquianos. Você disse que vai ali para defender a democracia contra uma tirania. Esse é o mundo, é assim, tá certo? No caso das relações da OTAN com a Rússia se desfez da sua aliança militar, que era o Pacto de Varsóvia. Houve um compromisso, segundo alguns, verbal dos franceses, dos alemães, de que os antigos membros do Pacto de Varsóvia não seriam incorporados à OTAN. Eles foram incorporados. Quando essa incorporação se aproximou da OTAN, naturalmente os russos se viram ameaçados porque estavam muito perto de Moscou. E o presidente ucraniano, numa conferência de Berlim, cogitou a possibilidade de a Ucrânia voltar a ter armas nucleares. É como se na fronteira dos Estados Unidos, o México, ou Cuba, ou o Canadá, dissesse, olha, nós vamos aqui implantar armas nucleares. Então, o Brasil se viu diante dessa disputa. Uma vez me perguntaram, entre a Ucrânia e a Rússia, o Brasil deve ficar de que lado? Eu digo, do lado do Brasil. Quando o presidente Bolsonaro foi convidado para ir à Rússia, levantou-se a ideia de que não poderia ir à Rússia porque era o Estado agressor, agressivo. Eu digo, a Rússia tem 200 anos de boas relações com o Brasil, de excelentes relações com o Brasil. O presidente brasileiro foi convidado a visitar a Rússia, não foi convidado a apoiar a Rússia na guerra. A Rússia nunca pediu isso do Brasil. Eu digo, ele deve visitar, porque todos os presidentes brasileiros... Eu fui à Rússia 2 vezes acompanhando a presidente Dilma. O presidente Michel Temer foi à Rússia, o presidente Sarney, o presidente Fernando Henrique, o barão do Rio Branco foi à Rússia, todo mundo foi à Rússia. Então deve ir sim. Graças a essa visita, o Brasil não foi privado do fornecimento de potássio que até hoje está ali no Porto de Paranaguá à disposição dos agricultores brasileiros. Isso prova que, na verdade, as relações entre os estados devem presidir, porque você pode ter o julgamento que você quiser do presidente Putin, pode ter o julgamento, mas a nossa relação é com a Rússia. E essa relação
naturalmente, obedece aos interesses do Brasil. Aliás, em dezembro de 2021, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, apresentada pela Irlanda, defendia que a questão do clima fosse transformado num tema de segurança internacional. O próximo passo seria o quê? Se o clima é questão de segurança internacional, a Amazônia também será. E quem vetou essa resolução? A resolução foi aprovada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, pelas rainhas do meio ambiente lá da Europa Ocidental. Quem vetou foi a Rússia, com apoio da China e da Índia. Foram os nossos parceiros dos BRICS que vetaram uma resolução que ia criar um grande constrangimento para o Brasil, porque daqui a pouco estaria o Conselho de Segurança deliberando sobre a Amazônia. Aliás, o presidente Bolsonaro, de forma muito correta, agradeceu pessoalmente ao presidente Putin a defesa dos interesses do Brasil nessa votação no Conselho de Segurança da ONU. É assim que se faz política externa. E o Brasil não precisa brigar e nem deve brigar com os Estados Unidos. É um vizinho importante, muito influente, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. O Brasil deve ter boas relações com os Estados Unidos, mas o Brasil precisa proteger os seus interesses comerciais, econômicos e geopolíticos com esses parceiros dos BRICS aos quais você se referiu.